Olá pessoal, temos aqui uma questão sobre força de atrito dentro da parte de dinâmica do movimento circular. Diz o seguinte: em uma pista de corrida há uma curva de raio 80 metros. Sabendo que a velocidade máxima que um carro consegue fazer essa curva sem derrapar é de 72 km por hora, determine o valor do coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista. Bom pessoal, primeiramente a gente vai começar o exercício colocando todas as forças que atuam nesse veículo. Então eu tenho aqui a gravidade, então há uma força-peso acompanhando o sentido da gravidade na vertical e para baixo. O veículo está apoiado numa superfície, ele está apoiado na pista aqui. Então a pista exerce no veículo uma força para cima, que seria a força normal. Só pelo fato do carro estar apoiado na superfície, ele empurra a superfície para baixo e a superfície devolve uma força normal nele para cima. Se a gente conseguisse olhar esse veículo por cima, ele iria estar descrevendo uma curva aqui que eu considerei ela para a direita. Ele está fazendo essa curva aqui para a direita. Então, olhando nesse desenho, é como se o veículo estivesse saindo da tela e fazendo uma curva aqui para a direita. É como se o centro da curva tivesse mais ou menos aqui nessa posição, pensando somente nesse desenho aqui. Então, qual seria a força responsável em manter esse veículo descrevendo a curva, né? Eu preciso pensar dessa forma. Será que se essa pista fosse uma pista sem atrito, será que se o pneu do veículo tivesse careca, ali tivesse chovendo no momento que ele está fazendo esse movimento e bem no momento que ele vai fazer a curva tivesse uma pista de uma poça de óleo, será que ele conseguiria fazer a curva? Então a gente percebe, tentando imaginar uma situação desse tipo, que a força responsável em sustentar o carro fazendo a curva seria a força de atrito. A força de atrito ela faz o papel como se fosse uma corda que segura um objeto girando, rotacionando em torno de um certo ponto. Então a força de atrito ela vai estar sustentando o corpo, descrevendo esse movimento circular. Se a gente fosse pensar aqui nessa visão de cima, a força de atrito ela estaria aqui também apontando para o centro da curva. Então ela está fazendo um papel de como se fosse uma cordinha presa numa pedra que rotaciona, que gira, por exemplo. Então, feito isso, depois que a gente coloca todas as forças que atuam no corpo, sempre que nós temos uma situação de movimento circular, é interessante você traçar um eixo que passa pelo centro da curva. Vou traçar esse eixo aqui passando pelo centro da curva. Tracei esse eixo e vou chamar ele de eixo X. Esse é o meu eixo X, que passa pelo centro. E como a gente tem forças em outra direção, nessa direção perpendicular eu vou traçar um outro eixo nessa direção perpendicular ao movimento. Vou chamar aqui de eixo Y. Esse aqui seria o nosso eixo Y. Então, o que acontece com esse veículo, né? Pensando agora na análise das forças. O veículo ele se mantém no mesmo nível, na horizontal, descrevendo essa curva. Então, não vai haver movimento na direção Y aqui. A gente pode afirmar que essas forças que estão nessa direção perpendicular, aqui formando 90 graus com a direção que passa pelo centro, essas forças aqui elas vão acabar se anulando. Então eu posso afirmar, olhando ali para o eixo Y, que a força normal ela vai ter a mesma intensidade da força-peso. Elas se anulam porque o veículo não vai ter uma aceleração nessa direção. Então eu posso afirmar que a normal é igual ao produto massa vezes a gravidade.
E se a gente olhar ali no enunciado, ele não forneceu para a gente a massa do corpo, hein? Ele deu a gravidade, mas não deu a massa do corpo. Mas vamos seguir com a análise. Pensando agora no eixo X, que é o eixo que passa pelo centro, a gente tem uma única força. E como essa força ela é a única força que está nessa direção que passa pelo centro da curva, a gente vai dizer que essa força de atrito, ela faz o papel nessa questão de força resultante centrípeta. Ela é a força que está apontando aqui, que está na direção do centro. Então aqui, por que ela vai ser a força resultante centrípeta? A gente não tem nessa direção que passa pelo centro mais nenhuma outra força. Eu não tenho aqui forças, por exemplo, em sentidos opostos, para dizer para vocês que a força resultante é uma menos a outra, ou é uma força mais a outra, dependendo, né? Se eu tivesse duas forças no mesmo sentido, a força resultante seria a soma das duas forças. No caso, como a gente só tem uma única força nessa direção que passa pelo centro, eu posso afirmar que essa força, que no caso é o atrito, ela faz o papel de força resultante centrípeta. Tomem cuidado nesse tipo de exercício, porque é muito comum ver alunos pensando em questões de movimento circular, sempre na direção que passa pelo centro da curva, o aluno acha que além da força de atrito, que nem nesse problema, existe ainda mais uma força centrípeta para cá. Tem a força de atrito e a força centrípeta. A força centrípeta, pessoal, não é uma força extra que aparece na questão. Não é uma força a mais no exercício que algum agente invisível está criando. A força centrípeta, ela é, na verdade, uma força resultante. Eu gosto de chamar ela de força resultante centrípeta, porque ela é o efeito de todas as forças que estão nessa direção que passa pelo centro da curva. Então, não é uma força a mais que você vai colocar aí no exercício. E outra, para ser uma força, você precisa pensar assim, quem que está aplicando essa força, né? No caso, a força de atrito, a gente pode dizer que é o asfalto aqui, a pista está aplicando essa força de atrito no veículo. Agora, se a gente cria mais uma força e chama ela de força centrípeta, quem seria o agente que aplica a força centrípeta? Então, não existe essa força aqui, força centrípeta, como sendo uma força extra no exercício. Ela é, na verdade, uma resultante. Ela é a resultante das forças que passam pelo centro, que estão na direção que passa pelo centro. E como eu só tenho o FAT, só tenho a força de atrito, eu posso dizer que ela faz o papel de força resultante centrípeta. Então eu vou substituir aqui a expressão da força resultante pela segunda lei de Newton. Força resultante é o produto massa vezes aceleração. Mas como essa resultante é centrípeta, a aceleração vai ser uma aceleração centrípeta. Agora, e o atrito, né? Ele está pedindo para a gente o valor do coeficiente de atrito estático. Como a gente tem uma situação em que esse veículo está descrevendo uma curva com uma velocidade máxima sem derrapar, quer dizer o seguinte, se esse veículo aumenta a sua velocidade um pouquinho mais do que 72 km por hora, ele já iria derrapar, ele já iria escorregar fora dessa curva. Então, se ele está fazendo a curva no limite sem derrapar, quer dizer que o valor dessa força de atrito é o valor máximo que a superfície aqui está conseguindo fazer para manter o veículo sem escorregar, sem derrapar. Então, essa força de atrito, a gente vai falar que ela é, na verdade, a força de atrito estático máxima. É o valor do atrito estático máximo. E quando eu entendo que a força de atrito é o valor do atrito estático máximo, eu posso substituir o valor
da força de atrito, a força de atrito estático máximo aqui pelo produto coeficiente de atrito estático vezes a normal. Agora, eu posso substituir o valor da normal, que é massa vezes a gravidade. E olha que beleza aqui, né? O exercício não forneceu para a gente a massa do carro, porque agora nessa igualdade a gente consegue cancelar essa massa dos dois lados. Então, ao cancelar essa massa, eu tenho que o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade, que é 10, é igual à aceleração centrípeta. Vamos recordar aqui como que calcula a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é definida como sendo a velocidade do veículo aqui, ou do corpo ao quadrado, dividido pelo raio. Porém, como a gente está usando aqui a gravidade no sistema internacional, a velocidade e o raio precisam estar no sistema internacional de unidades. Então, eu tenho aqui já o raio em metros, tá beleza? O problema é a velocidade que está em quilômetros por hora. Preciso fazer a conversão da velocidade, que é 72 quilômetros por hora, para metros por segundo. Essa conversão a gente faz dividindo o valor por 3,6, que vai dar exatamente 20 metros por segundo. Vou substituir aqui. Aceleração centrípeta vai ser 20 ao quadrado sobre o raio, que é 80. Então, eu tenho que a aceleração centrípeta vai ser 400 dividido por 80. Posso cancelar esses dois zerinhos. 40 dividido por 8. Temos aqui uma aceleração centrípeta de 5 metros por segundo ao quadrado. Pego agora esse valor e termino a continha aqui para definir o valor do coeficiente de atrito estático. Então, a aceleração centrípeta vale 5, substituir esse valor aqui, passo o 10 que está multiplicando, dividindo, 5 sobre 10, que vai dar meio. Esse seria o resultado do que o exercício está pedindo. Ele queria o valor do coeficiente de atrito estático. Lembrando que a gente pode fazer essa substituição aqui na força de atrito pelo produto coeficiente vezes a normal, porque é a situação em que o carro está fazendo a curva sem derrapar. Ele está numa velocidade máxima. Se ele está fazendo a curva sem derrapar, o atrito ele é estático. Ele vai ser estático. Mas pelo fato dele estar fazendo a curva na velocidade máxima, quer dizer que a superfície está no limite ali segurando ele. Ela está quase não conseguindo mais segurar esse carro sem derrapar. Então, o valor do atrito estático vai ser o seu valor máximo, que pode, então, ser definido pelo produto μ estático vezes a normal. Então, fazendo a substituição, a resposta aqui é 0,5, lembrando que coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, então não temos unidade para ele.